Está a após sua a cruz, fé né? está no Cristo crucificado, morto e ressuscitado. É disso que o Evangelho fala. Porque nós não fomos chamados por Jesus para poder sair e pregar as tradições, ou pregar o Antigo Testamento, ou pregar os profetas. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É disso que se trata. A Bíblia, como o pastor Zé Bruno fala, né? A Bíblia é o único livro que você começa a ler de trás para frente. Você nunca leu a Bíblia na sua frente? Nunca leu na sua vida? Começa a ler a Bíblia de trás para frente. Vai lá para Romanos, lê Romanos. Chega lá no final, você volta, aí você vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, você vai ler. Depois, você vai começar a ler o Velho Testamento, que você vai entender. O Velho Testamento, se você ler e não ver nele Jesus, ele não vai servir de nada. Porque nós não somos judeus. Nós sabemos que a lei ela é preciosa para o judeu, é igual o Paulo fala, né, em Romanos capítulo 6. Vamos então dizer que a lei é má? Não, a lei não é má, para o judeu ela serve. Aqueles que não querem aceitar Jesus, eles não serão salvos, mas eles serão julgados de acordo com a lei. Está escrito lá, é só você ler. Entende? Ah, porque todo judeu então vai para o inferno? Não, Deus é justo, Deus não deu para ele a lei. Nós sabemos, o próprio Jesus falou, o fim da lei é Cristo. Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. A graça e paz na sua vida, seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais uma série de vídeos. Hoje vamos fazer a abertura Viver Corretamente Segundo a Verdade. Mais a série para o meu e o seu coração, ouvindo a palavra do Senhor. Relembrando que nós estamos aqui falando de dogma ou de placa de igreja. Estamos aqui discutindo Bíblia. Então eu convido você, pause o seu vídeo, busca a sua versão favorita com a sua Bíblia aberta. Se você não tiver a apostila para acompanhar este estudo, vai aqui embaixo no smilezinho aqui, tá lá juntamente, tá lá a nossa bio, né? Está lá o Zap e vai nos escrever. Nós vamos enviar em arquivo PDF gratuitamente para você. Eu vou repetir, enviamos gratuitamente para você, para acompanhar esse estudo. Está lá versículo a versículo, está lá todo versículo a versículo para você acompanhar. E hoje vamos falar sobre o embate, o encontro, né, de Paulo com os discípulos, as visões, né, as visões sobre lei, sobre graça. Então, é isso. Então, eu convido você, juntamente conosco, vamos aqui mergulhar, submergir na Bíblia, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Então, vem conosco, em nome de Jesus. Maravilha. Maravilha, um novo estudo, uma nova série e vamos dar continuidade a esse módulo 1. Nós já estamos na aula 11, ou seja, na lição 11, né? Lembrando que a última lição nós tivemos 5 vídeos para a gente poder ficar bem explicadinho, colocar assim de uma forma bem, né, didática para que a gente possa entender e guardar esse ensinamento na nossa mente, nosso coração. Porque falar da Bíblia nunca é demais, a gente tem esse desejo. E a carta aos Gálatas é uma carta muito, muito forte, né? Uma carta explosiva, dinâmica, que nos ensina muitas coisas e a gente precisa passar esse ensinamento à frente. Nós precisamos entregar o Evangelho o mais puro possível e o mais simples possível. Lembrando que o Evangelho é uma forma de vida. O Evangelho é um estilo de vida. Exatamente. Nós temos que viver de acordo com o Evangelho. Então, não é uma questão de religião, não é uma questão de ponto de vista, não é uma questão
de dogma ou de rito. O evangelho, ele é um estilo de vida das pessoas que estão conectadas em Cristo. A carta aos Gálatas, no capítulo 2, nós vamos iniciar essa lição do versículo 11 até o versículo 16. Eu vou utilizar aqui a versão Nova Tradução na linguagem de hoje, porque é mais fácil, é mais simples da gente fazer a leitura, é mais simples de você entender. Talvez você não tenha uma Bíblia à mão nesse momento, né? Como temos aqui algumas pessoas que nos contatam que às vezes estão no trabalho e elas colocam, né, um fonezinho de ouvido e botam o vídeo para tocar enquanto trabalham. Então, nem todo mundo tem um momento, né, de abrir a Bíblia e ficar ali olhando texto a texto. É extremamente necessário que você leia a sua Bíblia. É extremamente útil que você consiga dominar essa ferramenta maravilhosa que você tem, que traz a vontade de Deus para nós. Então vamos começar o versículo 11. É uma história muito conhecida, você já deve ter ouvido falar. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. E, de fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como um não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento, e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. É um texto conhecido, esse capítulo, essa história, ela já vai acontecer mesmo depois do martírio do Tiago, chamado Grande, né? Tiago Maior ou Grande Tiago, depende da sua tradução. Tinham 2 Tiagos dos 12 apóstolos, né? Esse Tiago que ele fala aqui, provavelmente, tem assim, a tradição da igreja acredita que é realmente o escritor da carta de Tiago aos judeus. Ele é o irmão de Jesus por parte de Maria. Então, o Tiago pequeno, o menor, nós não sabemos se ele deixou nada escrito, se por acaso deixou, não veio até nós. Então, nós temos uma forte influência de que esse Tiago, o líder da igreja, ele é o irmão de Jesus, na verdade. Então, o que acontece aqui? Nesse momento, já existe uma grande igreja na Antioquia, que é ali onde as pessoas começaram a ser chamadas de cristãos, é ali onde as pessoas começaram a se reunir com mais liberdade por causa da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém. Por causa dessa perseguição, foram mortos Tiago, talvez Mateus e outros discípulos ali nas circunvizinhanças, dentro dos 12 apóstolos também, né, que é o próprio Tiago que nós falamos aqui. Já tinha acontecido o encontro de Paulo e Pedro naquela reunião que foi feita em Jerusalém, né? Nós vemos no capítulo 1, não é bem aquele concílio de Atos capítulo 15 ainda, mas antes dele, quando nós lemos em Gálatas capítulo 1, quando o Paulo ele vai para lá, ele fala assim: fiquei 14 anos na Arábia e tal, depois fui até a região, né, aos líderes, e fiquei com ele lá 15 dias e tal. Quer dizer, eles já tinham exposto o evangelho que estava sendo pregado e crescia muito entre os gentios, que são os não-judeus aqui.
Então, depois houve uma segunda visita e houve a necessidade de fazer o concílio de Jerusalém, né? Ao qual está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E o próprio Tiago, que era considerado, depois que Pedro sai para as missões, esse Tiago ele fica considerado como o líder da igreja sediada em Jerusalém. Então, ele fica como sendo o principal líder dali, manda cartas para as igrejas que Paulo e Barnabé e Silas, e eles foram abrindo, né? Pelo decorrer dos gentios. E quando você lê o Atos capítulo 15, você percebe que existe, então, essa doutrinação a respeito do evangelho para o mundo gentil, que não tem a ver com a lei de Moisés, que não tem a ver com os ritos judaicos, não tem a ver com o estilo de vida judeu. E aqui nós temos uma ideia exatamente sobre esse assunto. Por quê? Muitas das tradições que os judeus têm são o que nós chamamos de mitzvot derabanan. A mitzvot derabanan, ela é um mandamento estipulado pelos grandes rabinos da época. São leis. O próprio Jesus fala delas, por exemplo. Não sei se você lembra uma passagem que os fariseus, né, os escribas, os mestres da lei, chegam para os discípulos e falam assim: por que vocês não lavam as mãos? Fala com Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer o pão. Ele não está falando da lavagem com água e sabão para você deixar a mão limpinha e comer. Era um rito, né? Ele está falando do rito do Netilat Yadayim. Netilat Yadayim é a ablução das mãos. Né? Existe, toda vez que você vai comer o pão, você tem que fazer o Netilat Yadayim toda vez que tem refeição com um pão. Né? Geralmente o pão de trigo, de cevada, espelta, eles fazem uma bênção, um ritual. Eles pegam uma canequinha e eles vão molhando a mão, eles molham 7 vezes cada mão, e aí começa a fazer a bênção. Eu não lembro bem como é que termina, mas ela começa Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, e tem uma outra frase que eu esqueci agora. Tem muito tempo que eu não faço essa reza, né? É bem bacana você saber essas coisas. Então tem Netilat Yadayim, que é quando você faz a purificação da mão. Isso tudo uma bênção ritual. Não está na Torá, não está escrito na lei, está na tradição. Depois tem o Amotzi, tem a bênção em cima do pão de trigo. Toda vez que tem uma refeição com pão, você faz, né? A bênção do pão também começa desse mesmo jeito, falando a respeito dos mandamentos. Então, esse tipo de vida judaica era intrinsecamente ligado com os judeus. Era cultural judeu. É cultural, exatamente. É cultural, né? Na sinagoga que eu visitava, por exemplo, toda vez que a gente chegava lá, eu procurava chegar sempre 1 hora antes para poder participar do café da manhã, porque tinha essas bênçãos todas, né? Tinha a bênção do pão, a bênção do vinho, tinha a bênção das frutas. Cada coisa que você come é recitada uma bênção. E o rabino sempre falava alguma coisa, né? Como era lá uma sinagoga de messiânicos, ou seja, eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas viviam conforme judeus, que é o caso de Pedro aqui. Então Pedro, ele ainda mantinha esses rituais. Alguns dos homens aqui ainda mantinham esses rituais, porque eles eram judeus de nascimento, né? Só que Paulo, ele viu uma dissimulação que estava acontecendo por causa desse fator, que Pedro, enquanto estava imerso no mundo gentil, comia como gentil, falava como gentil, vivia sua vida como gentil. Quando começou a chegar, é bem específico você entender, que muitos dos fariseus e saduceus creram em Cristo, eles se arrependeram e eles aceitaram Jesus. Eles aceitaram o evangelho, eles estavam vivendo. Só que eles estavam ali, quer dizer, imagina uma pessoa que viveu toda a sua vida numa religião, que ele já tinha uma hierarquia, ele já era um chefe, né? Para você se tornar um escriba, para você se tornar um mestre da lei, levava tempo. Não era qualquer coisa, porque... Isso, escalando, né? Como se fosse um... Exatamente. Se fosse o mestre da lei da facção dos fariseus, eles não somente usam a Torá. Eles usam a Torá, eles usam a tradição oral que vem desde o Pirkei Avot, que é a ética dos pais, as Mishnayot, que vem o Midrash, depois vem o Talmud inteiro, os tratados de lei, todas as conversas, eles sabem tudo sobre isso.
tudo. São formados, né? É uma formação, né? Os saduceus não. Na época dos saduceus, eles baniram todos os escritos do que nós chamamos de Tanar, né? Que é o Antigo Testamento. E, logicamente, que eles creram que é a palavra de Deus. Mas eles têm isso como sendo uma coisa meramente literal. Então, eles leem aquilo com sentido literal, sentido figurado, mas naquilo que tange a lei, para eles, era só os 5 livros de Moisés. Os saduceus eram assim. Para eles se desligarem daquela realidade e imergirem agora em Cristo, sendo uma nova criatura, era difícil. Então, quer dizer, vamos mentalizar aqui, vamos fingir, né? A gente está aqui numa reunião e tem aqui pessoas da Europa, tem aqui pessoas que eram judeus, fariseus e saduceus, e nós estamos aqui numa grande reunião para a gente poder, né, comer e se conhecer e pregar o evangelho. Aquele cara que viveu na lei, ele vai falar assim, ó, você não vai lavar a mão? Por quê? Porque ele ficou a vida inteira com isso na cabeça. Você não vai fazer a bênção da motzi? Você não vai fazer a bênção da ponta dos dedos? Quer dizer, tem tudo isso, né? É um ritual que eles acostumam fazer aquilo a vida inteira. Por mais que não esteja escrito na lei de Moisés, que era uma coisa que eles aprendiam na sinagoga pela tradição oral, mas estava intrínseco neles. Você pode perceber isso quando Pedro ele vai para a casa do Simão, o curtidor, onde acontece a visão que Deus desce para ele, né, um lençol cheio de comidas feitas de animais não limpos, né, o que a gente chama de não kasher, que é o não próprio para comer, não puros. E o que Pedro fala? Eu nunca comi nada impuro. Nada impuro nunca chegou na... Ele já era crente, ele já era um grande pregador, já tinha passado por todo o processo, né, de Cristo, já era considerado coluna da igreja, mas na mentalidade dele ainda estava fixa as leis da dieta kasher, as leis do alimento. Então ele diz, eu nunca botei nada impuro na minha boca, né? Quando ele chega na casa de Cornélio, o que ele fala? A primeira coisa, ele fala assim, você sabe que não é lícito para um judeu se encontrar na casa de um não-judeu. Olha o que Pedro fala. Porque ele ainda estava vivendo naqueles rituais. Esse é uma lembrança, eu não nasci no lar cristão, né? Então eu cresci no catolicismo, mas um catolicismo daqueles que não praticantes, né? Era um católico, né? Você batizou e nunca mais voltou. Então, não criticando aqui religião, né? Não estamos falando de religião, estou falando aqui algo que eu vivi e que poderia ter acontecido com aquela conversão daqueles homens que estavam enraizado numa cultura. Quando era pequenino, nós passávamos em frente a um cemitério ou em frente a uma igreja, fazia logo um sinal, não era? Você lembra disso? Você viveu isso? Sim. Eu vivi isto. Eu passava em frente ao cemitério ou em frente de uma igreja, tinha que fazer logo o sinal da cruz, né? Que era o sinal da cruz. Tinha 2 tipos, né? E entrasse na igreja também, o sinal da cruz. Quando na minha conversão, eu tinha 20 anos na altura, eu me converti, eu fazia isso, estava fazendo quase inconsciente. Sim, inconsciente. Sim. Por quê? Porque eu não era um católico praticante, né? Mas estava acostumado com os ritos. Eram os ritos. Sim. Então, às vezes, está enraizado uma cultura, né? Que se nos traduz hoje, quando nós aceitamos Cristo, ainda está enraizado em nós. Isso vai se moldando. E houve aí, o apóstolo Paulo foi um embate com ele, né? Por quê? Porque ele não somente se distanciou dos irmãos, porque vamos lembrar bem uma coisa, a ceia do Senhor, ela era uma refeição, nós já falamos sobre isso aqui, tem vídeo aí, você pode voltar e aprender. A ceia do Senhor é uma refeição para os pobres, certo? Quando eles se juntavam para comer, era muito possível que alguns deles recitavam as bênçãos. Era possível. O próprio Jesus, quando Jesus estava ainda em vida, em corpo humano, ele fazia as bênçãos dos judeus. Porque ele estava dentro, né? Ele estava... Levantava o pão e fazia a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheboreh perih haaretz, no caso, o perih hadamah, que é o pão e tal, ou perih hagafen, que era o vinho. Ele fazia essas bênçãos, né? Ele viveu no contexto judaico e Pedro também viveu, né? Paulo também viveu, mas Paulo, como ele se desvencilhou disso tudo, ele foi perseguido pelos judeus, ele viveu muitos anos na diáspora, fora do mundo judeu para poder pregar, talvez foi mais fácil para ele, né?
E quando você... Ele desprendeu, né? Exatamente. Porque até o apóstolo Paulo era muito mais que Pedro, porque ele era fariseu. Era fariseu. Ele era rabino fariseu. Era mais complicado. Né? Então, essa questão de você fazer o sinal da cruz... Esse sinal, ele foi uma forma secreta dos primeiros cristãos se identificarem na rua sem falar. Então, quando eles iam comprar uma fruta, quando eles iam fazer alguma coisa, quando eles iam andar, sei lá, fazer qualquer coisa, para poder eles se comunicarem com pessoas que eles não conheciam, que eles eram cristãos, eles faziam disfarçadamente o sinal da cruz. Porque o mundo romano não sabe o que é isso. Pois. Então o cara tá lá do outro lado da rua, ele não vai gritar assim: ei, paz do Senhor! Rapaz, você quer ser morto? Pois, você vai ser morto. Era... Então o que ele faz? Ele discretamente fazia o sinal da cruz e a pessoa que estava lá do outro lado da rua já entendia: opa, aquele ali também é um cristão. Tinha também um sinal que era muito interessante, quando estavam conversando assim, um deles ia com o pé e fazia uma meia-lua. Ele ficava esperando. E aí o outro cara ia lá e completava a meia-lua ao contrário, fazia um desenho de um peixe. Também era um símbolo, né? Também era um sinal. E como eu falei a questão das duas cruzes, era porque eu lembro quando eu fiz a primeira comunhão e frequentei a igreja católica durante muitos anos. Tem esse sinal que é o padrão, né? A identificação do cristão. E todas as vezes na liturgia, quando eles leem algum dos evangelhos, eles fazem assim, são 3 cruzes, né? Então, quer dizer, são ritos e são costumes que você aprende que eu sei que isso é difícil de entender. Já teve pessoas que decidiram vir para uma igreja evangélica, né, passaram pelo catolicismo, e na hora que a gente fazia um encontro nos lares e começava a ler a Bíblia, ele abria a Bíblia e fazia. E algumas pessoas ficavam olhando assim: mas cara, o que tem? É o sinal do cara, deixa ele fazer a cruz dele, o que tem? Qual o problema? Mas no contexto aqui, Pedro... ele foi, como é que se diz a palavra aqui? Aqui está hipócritas por causa da nova linguagem, né? Mas tem uma outra, na Almeida Revista Atualizada tem outra linguagem. Ele foi dissimulado, entende? E aí por isso que o apóstolo vai dizer aqui embaixo: mas você é judeu, você não é pecador, mas todos nós confiamos que somos salvos pelas obras de Cristo. Pela fé em Cristo Jesus, pela fé nas obras dele. Então por que agora você quer que eles vivam de acordo com a lei? Não é a lei que vai justificar, não é a lei que salva, né? Nós todos sabemos o texto que Jesus fala: a lei e os profetas duraram até João Batista. E pronto, a lei e os profetas duraram até João Batista, né? Depois tem o texto de Romanos, onde Paulo afirma categoricamente: o fim da lei é Cristo, a finalidade, o porquê, a razão da lei é Cristo. A razão, ela foi colocada. A lei foi colocada para os judeus para que eles pudessem se manter puros e deles nascer o que seria o Messias, né? Mas não que Deus tenha esse intuito de que você possa fazer todo o cumprimento da lei para você conhecer a salvação. A salvação está em Cristo, né? Então, quando Pedro teve esse ato aqui, eu acho que para Paulo foi uma dificuldade muito grande, porque ele era um homem amoroso. Aqui nessa reunião, talvez fosse uma das primeiras vezes que ele estava lidando, né, com Pedro, com Tiago e aquele povo todo, com tanta intimidade, talvez, né? A igreja de Antioquia, ela começou a crescer, começou a expandir e mandar os seus missionários evangelistas pelo mundo todo, mas era uma igreja consideradamente grande naquela época, né? E você percebe que qual que foi o problema de Paulo com Pedro? Você está vivendo fora do evangelho. Porque você prega o evangelho da liberdade, você prega a salvação em Cristo, você prega que Cristo é verdade, que ele libertou o povo da escravidão da lei, e você agora, só porque tem muita gente aqui que pratica a lei, você quer obrigar as pessoas a viverem desse jeito? É por isso que o texto fala: viver corretamente segundo a verdade. Nós somos, né, o povo do evangelho. Nós somos o povo que aceitou Jesus, aceitou o evangelho e coisa e tal. Então, para nós é importante que a gente viva de acordo com o evangelho, né? Igual Paulo fala na carta aos Filipenses: vocês têm que viver de maneira digna do evangelho. Fazer com que as pessoas vejam em vocês o evangelho que vocês dizem viver. Porque não adianta eu dizer uma coisa e lá fora no exterior eu viver outra coisa.
Então eu tenho que viver de forma digna. É por isso que nós escolhemos esse texto aqui, e é só uma introdução do assunto, o assunto vai se aprofundar depois, nós voltaremos nesse capítulo, nós vamos falar depois destacadamente, versículo por versículo, para que você possa entender que o evangelho, ele é um estilo de vida. O evangelho não é uma reunião aos domingos, o evangelho não é um grupo de evangelismo na rua, o evangelho não é um uniforme das irmãs do círculo de oração. Evangelho é estilo de vida, você tem que mudar e você tem que viver de acordo com o evangelho. Por isso, irmãos, reafirmando, por isso que esse canal hoje, né, esse canal está hoje aqui, se chegou esse vídeo até você, nós temos que ver um evangelho puro, viver corretamente segundo a verdade, porque hoje a instituição chamada igreja usa o monopólio do evangelho para se manipular, para se promover, para se ter um crescimento, não do evangelho, porque o evangelho nada mais é, irmão, que o crescimento de desenvolvimento da pessoa. Não é o desenvolvimento, nós achamos, não, a igreja vamos fazer, não é negociar, não é fazer barganhas com Deus. Não, é mudança de vida. É mudança, é estilo de vida. É isso que o apóstolo Paulo, claro que talvez está aqui fora do contexto, mas é isso, talvez nós estamos vivendo como Pedro. O quê? Vivendo como Pedro. Nós achamos, não, estamos aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo, negociando com Deus, nos que convém para nós. Mas quando você chegou alguns judeus, saduceus ali, ele já muda a postura. Ele já muda a postura. E por isso que Paulo chamou a atenção dele. Irmãos, vocês estão no evangelho? Você realmente está no evangelho? Você entregou sua vida para Cristo? Você entregou sua vida? Você já submergiu em Cristo? Você está submerso em Cristo? Cristo vive em você? Cristo está em você? Sua salvação está baseada em quem? Na placa da sua igreja? A sua salvação está baseada no pastor que você segue? Não, irmão, sua fé tem que estar baseada no Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que estar ligados em Cristo. Ah, mas então vamos abandonar a igreja? Não é isso que nós estamos afirmando. Não. A comunhão dos santos, né? Santos que nós estamos aqui separados, santificados, em congregação, é uma assembleia aqui, juntamente, adorando, né? O culto não é para mim, não é um culto domingo para mim, eu vou lá cultuar, pedir para Deus, nós vamos fazer uma entrega, não é isso? É um sacrifício vivo de adoração. Entendemos isso, nós temos que entender isso, que eu vou me adorar o rei, eu vou adorar, eu estou me arrepiando, né? Vai começar a pregar aqui. É adorar esse rei, adorar esse, e como sacrifício vivo, eu não vou lá cultuar, eu vou lá adorar, né? Ah, mas o fulano, o Beltrano estava assim na igreja, ou pregou muito, está se murmurando. Aí eu não gostei daquela palavra hoje. Não gostei. Irmãos, nós não vamos que bom que você não gostou, não é para você. Não vamos ali para nos cultuar, vamos ali para cultuar Deus. Então, não estou falando aqui que você não tem que congregar. A importância de estar 1, 2 ou 3 pessoas, porque hoje eu posso estar frágil. A palavra me fortalece, é um alimento. Sim. O meu irmão traz uma palavra que me fortalece, é por isso que a importância está junto, juntamente com os irmãos no mesma fé, no mesmo objetivo, mas não negociando com Deus, não se barganhando com Deus, no modo inconsciente, como nós estamos a falar de fazer sinais e ritos. Rituais, né? Não vamos talvez inconsciente, porque nós aprendemos pela instituição que nós temos que negociar com Deus. Irmãos, se você não der isto, irmão, se você não fizer isto, irmão, então o que Cristo fez na cruz? Não foi suficiente? Ah, mas Cristo mandou, sim, Cristo falou para você ir para todo mundo pregar, é porque são frutos, né? Falamos em Gálatas 5 aqui, são frutos que está agarrado à videira, como João 15, nós temos que estar agarrado a essa videira, e quando nós estamos agarrados verdadeiramente na figueira, nós começamos a frutificar. Sim. Abençoar, frutificar, falar desse amor de Cristo para transformar vidas.
Não é, agora eu vou lá no culto, irmão, eu vou lá e a oração forte, irmão, mais forte, a oração forte que você tem que fazer é sua sinceridade com Cristo, fechar no seu quarto, ou juntamente, não estou falando que você não deve orar, você deve orar, dialogar com Deus, é o mínimo que nós temos que fazer, né? É um privilégio, mas fechar no seu quarto, abrir o coração, abra seu coração para o Pai. Qual pai que não vai ouvir sua oração? Se estiver nos planos dele, né? Se estiver nos planos de Deus, porque às vezes nós temos cada oração, cada pensamento. Deus, o Senhor vai abrir as portas, você rico, porque prega, porque eu tenho que ser cabeça, eu não posso ser cauda, irmãos, mas Deus sabe todas as coisas. Você é pai, você é mãe, talvez ainda não é o pai, não é a mãe, mas você é tio, é tia. Você não vai entregar para o seu sobrinho uma faca com 2 anos de idade, você não vai entregar uma faca para o seu filho, porque ele pode ia falar alejar, né? Porque não posso falar, se machucar. Aqui nós falamos alejar, né? Então, se machucar, então nós temos sabedoria. Ainda imagina Deus, que Ele conhece quando você era substância informe, lá no ventre da sua mãe, do nascimento até o final da sua vida. Deus tem o percurso, Ele sabe, né? Pois é. Ele sabe cada passo, cada percurso da nossa vida. Ele sabe o que é importante para nós, o que não é. Mas não, eu vou lá, irmão, agora eu vou fazer essa corrente, agora, né? Nós estamos como Pedro, nós temos que abrir os nossos olhos para o verdadeiro, viver corretamente segundo a verdade, irmãos. E a verdade do Evangelho. Verdade do Evangelho, né? Sim. Então nós não vamos viver assim segundo a nossa verdade, não, mas a verdade foi que aquela igreja pregou, que não, eu tenho que fazer meu voto. E Deus está precisando do seu dinheiro, irmão. Deus está precisando que você faça voto, mergulhe no rio, mergulhe na praia, põe fitinha, pegue a vassoura, leva o arquinho para sua casa. Deus está lá no céu, irmãos. Vamos aqui conjecturar, vamos fazer aqui um pensamento que Deus está lá no céu, assim, com aquela barbinha, né, com aquela vestimenta branca. O que eles acham, né, que Deus é velho falar, com a barba branca. Filho, minha filha, o que o meu filho fez por você? O sangue dele foi derramado pelos seus pecados, pelas suas pisaduras. Eu não consegui olhar para você, meu filho, porque o seu pecado não dava, o seu pecado era uma barreira entre mim, mas agora o sangue de Jesus tirou, descortinou, e eu olho para você, não vejo mais o seu pecado, eu não vejo mais sua vida, eu vejo o meu filho em você. Ele fez tudo isso por você. O sangue, né? Ele justifica você de todo o pecado, ele traz a redenção sobre você, ele faz uma justificação, não é seus méritos, não é os méritos. O apóstolo Paulo vai fazer um embate, não é seus méritos, nós estamos salvos em Cristo, não são as leis, né? Nós estamos falando aqui da lei que ficou, que Cristo foi o final ali, Cristo, mas não estamos falando só da lei, Cristo foi o final de tudo que eu vivi no passado. Aqueles rituais, no princípio custou, porque era quase um inconsciente, mas agora Cristo está em mim. A minha vida tem que ser mudada, a minha vida tem que ser alterada. Eu tenho que viver segundo a carne, mas eu vou para a igreja, não, é isto, e se eu não sentir, mas Cristo está dentro de mim. Dentro de mim, eu não posso, o Espírito Santo está dentro de mim, que é o Pai, o Filho, que seja que você, como você pensa, mas está tudo dentro de mim, Ele mora na minha vida, então eu tenho que pensar como Cristo pensa, eu tenho que viver como Cristo vive, eu tenho que as pessoas olhar para mim e ver uma pessoa diferente, né, mudada, alterada, né? Se eu tinha uma vida naquele ritual que fazia subtrair alguma coisa das pessoas, hoje eu não faço isso, né? Você tem que pensar assim. Eu usava de muitas conversas, hoje não. Hoje a minha vida é Cristo.
É isso que Cristo traz para a gente, é isso que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, né? Claro que ele está falando em outro contexto para Pedro, né? Porque Pedro está falando da lei, viver no sistema judaico, trazendo os ímpios, né? O que não era cristão, né? Não eram os gentios, trazendo o costume judaico. Sim. E quanta hoje a instituição vive misturado como Gálatas vive, irmãos. Quantas vivem, não, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer a festa do tabernáculo. É bonito, né? Porque é algo cultural. É algo histórico. É histórico. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas fazerem viagens ou às vezes comprarem pela internet aqueles utensílios que os judeus usam, né? E é muito bacana, é muito legal você realmente ter uma coisa assim. Mas não pode ser um amuleto. Agora, pera lá, você vai pregar, tem que usar o manto. Tem que usar o meu talite. Eu vou pregar, tem que usar o meu talite. Eu já vi uma mulher usando talite, irmão. Uma mulher. Talite é para homem. É proibido na lei judaica uma mulher usar talite. Eu já vi mulher de quipá. É bonito, é cultural, é interessante, mas a sua fé não está nisso. A sua fé está no Cristo crucificado, morto e ressuscitado. É disso que o Evangelho fala. Porque nós não fomos chamados por Jesus para poder sair e pregar as tradições, ou pregar o Antigo Testamento, ou pregar os profetas. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É disso que se trata. A Bíblia, como o pastor Zé Bruno fala, né? A Bíblia é o único livro que você começa a ler de trás para frente. Você nunca leu a Bíblia na sua frente? Nunca leu na sua vida? Começa a ler a Bíblia de trás para frente. Vai lá para Romanos, lê Romanos. Chega lá no final, você volta, aí você vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, você vai ler. Depois, você vai começar a ler o Velho Testamento, que você vai entender. O Velho Testamento, se você ler e não ver nele Jesus, ele não vai servir de nada. Porque nós não somos judeus. Nós sabemos que a lei ela é preciosa para o judeu, é igual o Paulo fala, né, em Romanos capítulo 6. Vamos então dizer que a lei é má? Não, a lei não é má, para o judeu ela serve. Aqueles que não querem aceitar Jesus, eles não serão salvos, mas eles serão julgados de acordo com a lei. Está escrito lá, é só você ler. Entende? Porque todo judeu então vai para o inferno? Não, Deus é justo, Deus não deu para ele a lei. Nós sabemos, o próprio Jesus falou, o fim da lei é Cristo, né? A finalidade da lei é Cristo. Mas e aqueles que viveram antes? Quer dizer então que Deus vai jogar todo mundo no inferno? Não, Deus vai julgar as pessoas de acordo com a lei que Ele deu para elas. Mas nós que estamos em Cristo, sobre nós não existe mais condenação. Nós não seremos julgados, nós já estamos depois da cruz. Então, para nós, resta a alegria da vida eterna. Por quê? Jesus já foi julgado por nós. Se você crê no sacrifício vicário de Jesus, você não passa pelo julgamento. Mas para isso é preciso você viver corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então, acompanhe essa lição, acompanhe os vídeos que virão decorrentes dessa lição e você vai conseguir entender um pouco mais sobre isso. Estamos falando aqui de salvo, segundo Cristo, mas também, se você olhar os vídeos anteriores, vai ver que, por que não há condenação para que está em Cristo Jesus? Porque o pecado já não tem poder sobre a minha vida. É porque se tornei outra pessoa. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Aí quer dizer, você agora é crente e quer voltar a orar de quipá, você quer voltar a orar de talite, você quer amarrar o tefilim na mão, aquele filactério preto. Você quer fazer as bênçãos judaicas enquanto você come? Não faz sentido. É o que Paulo falava com os Gálatas. Você quer circuncidar? Pois. Você quer... Saiba, Paulo diz isso, saiba que você circuncidando é obrigado a cumprir toda a lei. Toda a lei. 613 mandamentos e preceitos. Toda a lei. Porque se você quebrar um, você quebrou todos. É porque as pessoas só pensam nos 10. Mas é por isso que nós estamos explicando isso há muito tempo. A pessoa só fica nos 10 mandamentos, né? Só fica nos 10. São 613 preceitos juntamente. A pessoa fica ali só naqueles 10
e Pois é. para em Êxodo 20. Essa é a diferença. Qualquer pessoa que não tem contato com a tradição, ela vai chegar para você e falar: não, esse povo tá maluco, esse povo não, tá lá escrito lá os 10 mandamentos, olha lá e tal. É muito simples. Você tem um carro, né? Sei lá que carro que você tem, um Toyota, você tem um Corolla. E aí você vai colocar o seu carro para consertar num lugar que não seja especialista? Ou você tem uma televisão, você gosta da sua televisão, você vai colocar ela para consertar numa padaria? Você vai procurar como é que se diz? A garantia da fábrica. Então, quando você tem a chance de estudar o Antigo Testamento, que é um livro completamente judeu, se você tem a possibilidade de entrar em contato com um rabino e estudar com um rabino, você vai aprender completamente diferente do que você está aprendendo sozinho. Quando eu falo por mim pelo menos, quando eu comecei a estudar com os judeus, a visão que você tem do Antigo Testamento, Lei de Moisés, tradição oral, é completamente diferente. Tem livros, tem coisas que você lê no Antigo Testamento que você não entende. Mas quando você estuda com o rabino, ele vai explicar para você e você vai entender. Mas qual que é a razão de tudo isso? É que nós não somos judeus, nós estamos estudando para mostrar para você que Jesus cumpriu a lei, já aconteceu, a cruz já passou. Nós estamos após a lei. O Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas veio para poder dizer que a salvação está em Cristo. Só em Cristo, sem tradição, sem nenhum tipo de acréscimo, que era o que Paulo queria fazer Pedro entender isso. É que hoje em dia, muitos aí, irmãos, pregam sobre a graça. Estamos na graça, a graça. A graça não é um estilo, a graça é um favor merecido de Cristo, é a misericórdia de Cristo sobre a nossa vida. Aquilo não é algo de pertencer a uma igreja ou uma instituição. Mas tem muitos que pregam a graça fazendo a mistura, irmãos. Prega a graça, mas você tem que cumprir isso. Prega a graça, mas você tem que fazer isso. Prega a graça, mas você tem que pagar isso. Olha, irmão, você tem que vir aqui e dar o 7º mergulho. Senão Deus não vai fazer na sua vida. Sim. Né? Irmãos, se não cumprir isso aqui, irmãos, os 7 dias dos votos, Deus não vai fazer. Que Deus é esse, irmãos? Que precisa desses votos para mexer com a sua fé. É algo profético para mexer com a fé do cristão. Meu Deus. Mas se você não deixar aqui um envelopezinho, né? Hoje está mais evoluído. Se você não fizer o Pix, né? Pix, o MBWay. Aqui é o MBWay, né? MBWay ou o Pix. Aí sim Deus vai te abençoar, irmãos. Aí sim, você está no propósito. Irmãos, abrimos nossos olhos. Abrimos nossos olhos. Viver corretamente segundo a verdade do Evangelho e olhar para Cristo. Você está falando então que não tem que dar nada? Irmãos, segundo o seu coração, como o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 9:6. 9:6, acho que é 9:6. Lê o capítulo 9 todo que você vai achar. Como Deus propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Porque quando você contribui para a casa do Senhor, você está semeando para ajudar outras pessoas a conhecer o Evangelho, para trazer uma manutenção na casa. É uma manutenção na casa, né? É isto, é com amor. Não por obrigação, não como o devorador vai chegar na sua casa, o gafanhoto, ele vai cortar, abrimos os nossos olhos, irmão, com a maldição. A maldição não está contra Deus, mas então já está falando, se você não traz, está roubando Deus, está roubando a Deus. Irmão, já parece uma palavra de intimidação para você. E se você não tem os seus olhos abertos, você fica intimidado, você está com medo. Aí você vai dar ali quase o dinheiro, talvez, da sua compra, do seu gás. Né? Deus não quer isso, Deus não quer que você passe na sua necessidade, não quer que falta gás na sua casa, o alimento, a nossa despensa. É isso que Deus não quer isso para você. Porque a instituição está colocando medo, ele coloca pavor. Né? Porque lá em Malaquias 3, no capítulo 7, tem um ponto de interrogação. Roubará o homem a Deus? Quem que é este homem? Você que não está dando, irmãos. Aí você já fica com medo.
porque vem lá do cima do altar, é um ministro, é um sacerdote do Senhor. Irmão, abrir os nossos olhos. Deus não necessita do seu dinheiro. Sim, dê com amor para a sua igreja, para os missionários, ajuda o viúvo, o órfão, ajuda a sua igreja a crescer, mas com sabedoria, não com medo, mas com o coração aberto. Não, fala ali, apóstolo Paulo, não com tristeza, não com angústia no seu coração. Você está dando com medo. Como que Deus vai aceitar esse dinheiro? Se você está precisando. Se você está necessitando do seu gás, da sua compra, da fatura da eletricidade, da água para pagar. Mas, irmão, você precisa ter coragem. Aí já começa. Irmão, a persuasão. Mas então está faltando fé em você. Está faltando fé. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu íntimo, Deus sabe todas as coisas. O que você necessita, vai no seu quarto, tranca no seu quarto, abre o coração para o Senhor, abre seu coração para Deus e fala com Ele: Deus, eu necessito, o Senhor sabe que eu preciso, e Deus ouvirá. Nós que somos mal, né, e damos coisas boas para os nossos filhos, mas como Deus não dará, né, segundo a vontade de Deus, né? Não segundo a minha vontade, porque a minha vontade era muita coisa, eu queria ser rico. Né? E Deus é fiel para com todos. Esta é a introdução, viver corretamente, segundo a verdade. E nós somos polêmicos mesmo, irmão, porque nós estamos aqui para alertar. Eu não acho que a gente seja polêmico, eu acho que a gente é contra o sistema, e o sistema é polêmico. E o sistema é polêmico. Sistema é polêmico. Nós não falamos mal de que nenhuma instituição, nós estamos aqui falando, só estamos aqui abrindo seus olhos, né? Para que possamos voltar ao verdadeiro. Meus irmãos, vocês são frios e não sei o quê. Não, é palavra. É evangelho, né? Vem aqui um dia no culto para você ver como é que a gente é frio. Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor dos Exércitos, né? Amém? Amém? Nem leio o pensamento, né? Que a gente já falamos sobre isso. Então, hoje até falei demais, né? Tá animado. Já fui polêmico aqui, porque a minha vontade, irmãos, é ser verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Livre para quê? Para fazer a minha vontade? Não. Livre, né? Tem um versículo aí que então eu recebi a graça e vou pecar para que a graça, né? Para que a graça se mostre abundante? Não, eu não posso fazer isso. Porque eu estou em Cristo, Cristo mudou minha vida de pecado não tem domínio sobre as nossas vidas, por isso nós estamos enxertados, nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos, né, tomamos a cruz, nós estamos crucificados com Cristo, é isso, e somos fortes em Cristo Jesus, amém? Que Deus abre mais a nossa mente, que possamos aprender mais e mais dessa palavra. Hoje foi lida aqui em Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao 16, lê na sua casa, eu convido você a ler, fazer a leitura desse texto, para que possa abrir mais a sua mente. Leia o capítulo todo. Exato. Amém, irmãos? Nós te vejo no próximo vídeo. Vê os vídeos anteriores, nós somos polêmicos mesmo. Vai vendo os vídeos anteriores, né? E vamos deixar Deus tirar todas as arestas, né? Da minha vida também, né? Da nossa vida e dos meus irmãos. Que possamos cada dia crescer mais e mais em Cristo Jesus, que possamos aprender cada dia juntamente aqui. Nós estamos aprendendo junto aqui. Tem aqui o professor, aquele que percebe aqui, o homem que estuda muito, o homem está agarrado aos livros, né? Professor. E nós estamos aqui aprendendo juntamente, amém? E vamos crescer juntos, amém? Te vejo no próximo vídeo, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.